Muitas pessoas falam sobre o Jidaigeki, mas infelizmente poucos sabem sobre o seu fundador. Neste vídeo iremos falar de Shoujo Makino e aquele que é o género cinematográfico japonês mais popular do mundo. Aproveitei ainda para relembrar que o Clube Otaku tem algumas reviews de Jidaigeki e por isso não se esqueçam de visitar o site. Tal como referem Arthur Noeti Jr. e David Desser, as imagens em movimento são a arte do século XX, a arte do homem moderno. Como tal, depressa o Japão se mostrou interessado em produzir as primeiras obras cinematográficas de forma a competir com o Ocidente uma vez mais. Apesar de inicialmente copiar as técnicas europeias e americanas, não demorou muito até o Japão encontrar a originalidade que tanto admiramos hoje em dia. À semelhança do que aconteceu em todo o mundo, o cinema de ficção japonês começou muito ligado ao teatro, ou neste caso, ao kabuki. É por isso comum encontrarmos nas primeiras obras cinematográficas atores de kabuki, personagens femininas a serem interpretadas por homens, e é também comum encontrarmos o Katsuban, o narrador que estava presente nas projeções e que se manteve no cinema japonês mesmo durante o período sonoro. É neste período de autoconhecimento e experimentação que encontramos Shoujo Makino, conhecido por, entre outras coisas, ser o criador do Jidaigeki, ou filme de época. Este género cinematográfico é conhecido por reconstruir cenários e explorar personagens que viveram durante o Japão feudal, recorrendo a elementos da comédia, das histórias de fantasmas, da ação, do drama e até do musical. Apesar do herói ser na maioria das vezes um samurai com uma técnica incrível ou detentor de poderes sobrenaturais, a mudança de mentalidades e até questões sociais fizeram com que estes personagens adquirissem novas características, como a sede de vingança popularizada através das adaptações de histórias como a da história dos irmãos Soga ou dos lendários 47 Ronin. Afinal de contas, é-nos fácil relacionar com o sentimento de honra e ética samurai. Para terem uma ideia do quão popular é este género no cinema clássico, entre 1908 e 1945 foram produzidos mais de 6.000 Jidaigeki. 1918 foi o ano de maior produção, onde 60% dos filmes pertenciam a este género. E 1943 foi o ano de menor produção, onde apenas 20% dos filmes eram filmes de época. Infelizmente, devido ao reduzido número de cópias, aos frequentes incêndios e aos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, poucos foram os filmes que sobreviveram até aos nossos dias. Regressando a Shoujo Makino, sem dúvida uma das figuras centrais no desenvolvimento do cinema japonês, Makino filmava em cenários naturais, devido às condições económicas e com a presença de atores de kabuki, uma vez que já estavam familiarizados com a simulação de cenas de combate que no kabuki é conhecido como Tashimawari. E entre eles encontramos o predileto de Makino, Matsunosuke Onoe, a primeira estrela do cinema japonês. Onoe era um ator de kabuki famoso pela sua graciosidade e agilidade, e ao todo entrou em cerca de 1000 filmes entre 1909 e 1926, data da sua morte aos 51 anos. A sua popularidade era tão grande que chegou a ser feito um documentário sobre o seu funeral chamado O Funeral de Matsunosuke Onoe. No entanto, com o passar do tempo, a audiência de Makino acaba por desinteressar-se das histórias complexas características do kabuki, e o realizador adapta-se focando-se no kaidan, ou histórias de fantasmas, um género bastante popular da literatura, capaz de entreter toda a família, e onde os heróis viviam histórias curtas e de fácil resolução. Esta mudança traz ainda um maior diálogo entre o realizador e a audiência, uma vez que, à semelhança do que acontece hoje em dia, as pessoas começaram a pedir a adaptação a cinema dos seus heróis favoritos. No início dos anos 20, Shoujo Makino deixa a Nikatsu e cria a sua própria produtora, a Makino Film Productions, que sobreviveu até ao final dos anos 30. Infelizmente, em 1929, o realizador vem a falecer, tendo na sua carreira realizado cerca de 297 obras cinematográficas. Uma dessas obras, provavelmente a mais conhecida, é Goketsu Jiraiya. Lançado em 1921, o filme é baseado no conto Goketsu Jiraiya Monogatari e segue um ninja com poderes sobrenaturais que inclusivamente consegue transformar-se num sapo. A obra conta ainda com a participação de Matsunosuke Onoe no papel do protagonista e é sem dúvida uma experiência imperdível, quer pela narrativa, quer pelas habilidades técnicas de Makino. Apesar do filme ser do período do mudo, era relativamente comum a existência de uma banda sonora que era tocada ao vivo por uma orquestra durante a projeção. Esta banda sonora não era oficial, ou seja, em diferentes projeções poderíamos ouvir diferentes bandas sonoras, e é nesse espírito que podem na Ninja TV ver a obra com a banda sonora de Kubrick, o alter ego de Vítor Afonso. Para quem gosta de cinema, deixei ainda como referência este livro, que me serviu de base ao artigo, que é o Reframing Japanese Cinema de Arthur Noeti Jr. e David Desser. Espero que tenham gostado deste pequeno artigo, não se esqueçam de ver o filme e até ao próximo vídeo.